E no episódio passado, Ichikawa marcou um encontro com a Yamada, acabando em um restaurante e depois em uma loja de roupa, com a Yamada e Ichikawa presa no vestiário da loja. No fim daquele dia, Ichikawa acha que foi um dos melhores dias da vida dele, conseguindo até andar de mão dada com a Yamada, e ela coloca o dedo em sua boca, dizendo que nunca é um adeus. Já chegando no episódio de hoje, Ichikawa tá em um restaurante junto com a galera da escola. O carinha que tá afim da Yamada pergunta se ele e sua amiga é da mesma sala. Ela pede pro Ichikawa trocar de lugar com ele, e o loirinho chega pertinho de Ichikawa e pergunta o que a Yamada tá aprontando. Ichikawa fala que 4 dias atrás, todos os anos ele volta pra Akita. A avó de Ichikawa fala que ele cresceu bastante, porém sua irmã fala que ele continua um nanico. Ichikawa sobe pro seu quarto e comenta que desde o tempo que ele vai pra Akita, ele continua dividindo o quarto com sua irmã. A irmã de Ichikawa pergunta se ainda tá cedo pra ela arrumar a cama, e ele fala que o problema não é esse. Kana fala pra ele se animar, já que eles dividiram o mesmo quarto no ano passado, e Ichikawa fica pensando que esse realmente é o problema. De repente seu celular começa a tocar, e ele percebe que é uma mensagem da Yamada, mandando foto de um prato de comida. Ichikawa começa a lembrar do encontro que teve com ela, já que os pais dela eram da região de Kanto, e que estava com inveja de Ichikawa por ter ido pra Akita, já que ela queria muito ver a neve. Ichikawa também lembra e falou que poderia tirar uma foto da neve pra ela, e ela fica toda bobinha, perguntando se ele realmente faria isso. Ichikawa então resolve pegar seu pocket e começa a tirar a foto da neve. Sua irmã pergunta pra onde ele vai, e ele só fala que vai dar uma volta. Chegando lá fora, Ichikawa percebe que o dia tá bem quieto. Tenta tirar uma foto do penhasco e acaba escorregando. Já se passou algumas horas desde que ele caiu, e sua irmã está procurando por ele. Quando ela vê algumas pegadas, ela vê Ichikawa caído na neve, perguntando se ele tá bem, e ele responde que só tá tirando o cochilo. Ela fala pra ele parar de brincadeira e ir logo pra casa. Porém, quando ele coloca a mão de apoio, ele percebe que seu braço tá quebrado. E essa foi a situação dele quando está voltando pra sua cidade novamente. Sua mãe pergunta o que ele foi fazer no penhasco, e ele fala que simplesmente não sabe. Provavelmente deve ter sido porque ficou animado. A sua irmã refuta ele dizendo que não acredita nisso. Sua mãe comenta que essa provavelmente é a primeira vez que ele foi travesso e se machucou. Ichikawa fala que não tava fazendo molecagem nenhuma. E finalmente eles chegam em casa, com um banquete enorme aguardando eles. Ichikawa resolve tirar uma foto do braço quebrado pra Yamada. E chegando à noite naquele dia, ele recebe uma chamada por vídeo. Confere se sua irmã realmente está dormindo e atende a ligação da Yamada. E aqui eu não preciso nem falar que nessa cena eles fizeram a Yamada com maldade, né? Yamada pergunta se Ichikawa tá ouvindo ela, e pergunta o que aconteceu com o braço dele. Ele fala que só levou uma quedinha, seu braço não tá doendo nem nada do tipo. Yamada fica aliviada, já que estava bastante preocupada. Então Yamada começa a se cobrir, já que percebeu que tá com os peitão só de pijama. Ichikawa fala que provavelmente vai voltar amanhã pra sua casa. E quando Yamada ia chamar eles pra fazer alguma coisa quando ele voltasse, eles percebem que sua irmã tá olhando tudo. Ichikawa entra em choque e acaba desligando o telefone. Sua irmã fala que a Yamada era bem fofa, e ele diz que é apenas uma garota da classe dele. Sua irmã fica surpresa, já que ela achava que era apenas uma streamer. Ichikawa percebe que acabou falando demais, então ele começa a se explicar, já que qualquer pessoa pode ter amigo homem ou mulher. Sua irmã fala que não tem amigos homens, porém ele fala que a relação entre ele e ela não é verdadeiramente uma amizade. Ichikawa tenta se recompor, já que se sua irmã suspeitar de tudo, ela nunca mais vai deixá-lo em paz. Então ela fala pra ele ir dormir, já que está bastante cansado. Yamada manda uma figurinha com raiva pra ele e ele pede desculpa, mas ele acha a irmã dele muito chata pra ela conhecê-la. Yamada pergunta o que Ichikawa falou pra ela, e ele responde, dizendo que era só amigos, pelo menos por enquanto. Yamada fica refletindo o que Ichikawa tinha acabado de dizer, já que ele falou pelo menos por agora. Então ela fica toda animadinha. Yamada pergunta se sua irmã já está dormindo e se ela pode ligar novamente. Então ele vai lá pra fora e atende a ligação da Yamada. Ichikawa fala que ele tá no corredor e que agora tá tudo bem. Yamada pergunta sobre o seu braço novamente, e ele fala que é um negócio chato. Yamada também pergunta se ele tem alguma coisa pra beber por perto. Ele fala que tem chá, e ela pede pra ele beber. Então ela bebe sua água junto com ele e fala pra ele olhar pra janela. Ichikawa resolve tirar uma foto da lua e manda pra Yamada. Ichikawa pergunta por que isso tudo, e ela fala que não é nada. Yamada pede desculpa por ter ligado pra Ichikawa tão tarde, e ele não acha que foi problema nenhum, já que ele não tem conseguido dormir ultimamente. Yamada pede pra ele passar a mão na cabeça 3 vezes, enquanto ela fica acariciando seu ursinho. Ele pergunta pra que fazer isso, e ela fala que é apenas um truque pra dormir melhor. Yamada resolve desligar e manda um boa noite pra Ichikawa. E Ichikawa se sente como se tivesse sido controlado remotamente. Chegando no dia seguinte, sua avó começa a elogiar Ichikawa novamente, e sua irmã continua dizendo que ele ainda é o mesmo nanico de sempre. Ele fica irritado e manda ela calar a boca. Ichikawa volta pra Tóquio e resolve comprar um broche pra Yamada, já que ela adora cachorro. Durante a viagem no carro, sua irmã começa a comentar sobre a Yamada, que ela é uma garota muito fofa, porém as garotas são mais que aparência, e que charme é a chave pra uma garota elegante. Ichikawa olhando pra sua irmã, percebe
percebe que eles têm muita coisas em comum, sempre tentando desistir de uma pessoa que ela realmente quer antes que ela se magoe. Porém, ele tá tão vibrado na Yamada que não consegue passar um momento sem ficar vendo a conversa dele e dela. Sua irmã pergunta qual é o nome da garota que ele tava conversando ontem, e ele responde dizendo que é a Yamada. Então sua irmã percebe que no dia que Chikawa tinha passado mal em sua casa, era ela que tinha deixado o bilhete, porém ela nem suspeitava, já que a caligrafia da Yamada era tão ruim que ela presumiu que fosse um garoto. Então talvez seja que Chikawa poderia ter uma chance com ela. Chegando na sua casa, sua irmã comprou um chaveiro igual a ele. Chikawa ignora e começa a sair pela porta. Ela pergunta pra onde que ele vai, e ele fala que vai apenas devolver alguns livros. Então Chikawa vai devolver o cachecol, o mangá e o presente que ele comprou pra Yamada. Quando ele começa a olhar pro chaveiro cachorrinho, do nada aparece um cachorro muito idêntico, e ele acaba tomando um susto. Mas quando ele olha pra cima, ele vê que é a Yamada passeando com seu cachorro. Yamada fala que já faz um tempo que eles não se veem, e Chikawa diz que já tem 5 dias. Yamada apresenta seu cachorro, chamado Wantaro, e a cena corta pra eles no parque. Chikawa acha que poderia ter comprado algum presente de comida, já que se ele der o chaveiro pra Yamada, ela pode acabar ficando assustada, já que ele ainda lembra que ela gosta de cachorro, e ele fica bastante indeciso. Yamada fala que abriu um chá pra Chikawa. Ele começa a beber, e ela pede pra ele tentar dar algum comando pro seu cachorro. Ele fala pro cachorro girar, porém o cachorro fica com cara de bunda pra ele. Então estranhamente a Yamada começa a girar. Ele pede pro cachorro dar a pata, e quando o cachorro tava levantando a patinha, a Yamada segura sua mão, e ele diz pra ela que o cachorro estava prestes a dar a pata pra ele. Yamada continua segurando sua mão e senta do ladinho dele. Chikawa fala que trouxe seu cachecol, e quando ela vai pegar, Chikawa fica sem graça. Yamada fala que poderia ter deixado com ele, mas ela não sabia se Chikawa ia gostar, e Chikawa resolve dar o seu presente que ele comprou em Acta, e que era apenas uma lembrancinha. Yamada fica muito feliz com o presente, e fica muito grata a Chikawa por ter lembrado dela. Mais tarde naquele dia, eles estão voltando pra casa, e a Yamada fala que vai nomear o broche de Acta, e Chikawa fala que ele não é muito bom em dar nome. Yamada questiona se Chikawa vai no templo do ano novo. Ele responde que sim, porém ele vai ter que ir com a família dele. Ela fica feliz ao ouvir aquilo, e fala que depois vai mandar o local e o horário pra ele, e se despede de Chikawa. E Chikawa não entende nada, e a Yamada vai correndo pra casa com o bumbum granado. Depois de alguns dias, Chikawa, sem mesmo que ele percebesse, ele estava mandando mensagem de texto pra Yamada todos os dias. E Chikawa resolve ir no mercadinho, e acaba encontrando o lourinho que é afim da Yamada. Ele cumprimenta Chikawa, e finalmente a cena volta pro começo do episódio. Depois de Chikawa ter explicado tudo, o lourinho continua perguntando pra Chikawa se a Yamada tá aprontando alguma coisa. Ele percebe que o Chikawa não vai falar nada, então ele tenta usar a Moeko, já que elas são colegas de classe também. Moeko fala que não conhece ele nem a Yamada. Sua outra amiga ia falar que conhece a Yamada, porém a Moeko dá uma bicuda na canela dela, e ela também fica calada. Só que infelizmente Chikawa acaba de receber uma mensagem da Yamada, e o lourinho acaba observando tudo. Sua amiga fala pra deixar o garoto em paz, e ele pede pra ela ir buscar um café pra ele, e a Moeko também vai pegar outra dose de refrigerante. Então Chikawa acha que vai levar uma porrada agora, porém o lourinho apenas senta na frente dele, e fala pra Chikawa passar o número da Yamada, já que ele não vai contar nada pra ninguém. E Chikawa começa a ter flash da Yamada, e ele fala que simplesmente não vai contar nada sobre ela. Moeko fala que vai embora, pede pra Chikawa acompanhá-lo. O lourinho se oferece pra acompanhar ela, porém ela não quer, já que ele e Chikawa são amigos. Moeko fala que Chikawa fez um bom trabalho não falando nada sobre a Yamada pra ele, porém ele é um péssimo mentiroso. Moeko fala pra ele ser direto ao ponto da próxima vez, e Chikawa fala que ele tem uma visão errada dele e da Yamada. Ela questiona se realmente é uma visão errada e pergunta se eles podem fazer isso, porém Chikawa tira a mão na mesma hora, e ele acaba confessando que gosta da Yamada. Porém ela não se surpreende nem um pouco, já que ela já sabia, e é super óbvio o que tá acontecendo. Chegando na casa da Moeko, Chikawa pede obrigado por tudo, e ela fala que isso não foi nada demais, já que qualquer amigo poderia ter feito isso por ele. Ela fica olhando pra Chikawa e pergunta se ele quer aparecer pros pais dela. Ele fica envergonhado e sai dali, e agora ele percebe que falou em voz alta pra alguém que gosta da Yamada, e que não poderia mais voltar atrás. E Chikawa liga pra Yamada, enquanto ela tava tirando um cochilo. Yamada pergunta o que foi dessa vez, já que é muito raro ele ligar pra ela. Então Chikawa deseja um feliz ano novo pra ela, e a Moeko chega atrás da Yamada, e Chikawa fica com vergonha, e que não vai atrapalhar e acaba desligando o celular, e que em breve ele ainda vai criar coragem de falar que gosta dela. E a Moeko dá um sermão na Yamada, já que a casa tá toda bagunçada, e o episódio acaba se encerrando aqui. E aí rapaziada, o que vocês acharam do episódio? Finalmente Chikawa criou coragem pra dizer pra Yamada, hein? Deixa a opinião de vocês aqui no comentário que eu vou estar sempre interagindo. Não esquece do likezão, e eu te vejo nos próximos episódios. Valeu!